Amados, glória a Deus. Vamos meditar no Evangelho de Cristo e nos revestir todos os dias das armaduras de Deus, porque estamos envolvidos numa batalha espiritual que não para, é o tempo todo. E glória a Deus por ela, né? E nós estamos conversando sobre batalha espiritual, porque nós precisamos realmente, nós necessitamos estar com essas armaduras. E um conselho do apóstolo Paulo é que estejamos revestidos dessas armaduras. E eu queria ler com você um texto que nós já lemos, mas é um texto base, para a gente poder entrar nesse assunto novamente e entender que isso tudo tem tudo a ver conosco. O apóstolo Paulo ele nos dá um conselho, uma ordem. Olha, meus irmãos, fortaleçam. Efésios capítulo 6, quem tiver Bíblia, abra a Bíblia. Efésios 6, nós vamos ler dos versos 10 a 17. Vamos falar hoje sobre estar vestido com a couraça da justiça. Nós vamos entender hoje o que é essa couraça da justiça. Ela faz parte das armaduras de Deus. Então, um cristão precisa ter essa armadura. E essa armadura completa, né? Essa armadura tem que estar completa para que ela possa ter a sua eficácia. Então, vamos ler Efésios capítulo 6, versos 10 em diante. Glória a Deus, vamos meditar no Evangelho. Vamos meditar em Cristo, meditar em Sua palavra, meditar em receber a unção e o poder que ela já liberou sobre a nossa vida nessa manhã. Vamos nos alimentar de Deus, vamos comer do banquete da presença do Rei e nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Vocês estão preparados para isso? Estamos preparados para viajar nessa unção e receber esse poder nessa manhã para encarar os desafios, os gigantes, os problemas e sair completamente ileso, fortalecido, cheio de fé, de expectativa e de esperança? Eu creio que sim. Efésios 6, versos 10 a 17 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, novamente, ele fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Verdade que Cristo morreu por mim e por você. Verdade que o Evangelho é o poder de Deus. Aí ele fala, vírgula, e vestida a couraça da justiça, que é hoje o nosso tema. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, nós somos aconselhados a tomar a nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas antes de nós termos as armaduras, nós precisamos primeiro viver o versículo 10 e 11. Nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Depois que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, aí nós estamos nos preparando para nos revestir de toda a armadura de Deus. O que nós estamos fazendo nessa manhã? O que nós fazemos todas as vezes que nós estamos
nos alimentando, que você se alimenta, que você ora, que você busca aí conhecer o Evangelho, você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E aí o versículo 11 começa então a se manifestar, quando você começa a meditar, quando você começa a buscar, quando você começa a bater na porta, quando você começa a se envolver, então a porta se abre, então você começa a encontrar aquilo que você realmente precisa. Então, o cumprimento do versículo 11 está relacionado ao 10, se fortalecer no Senhor. E nessa manhã, nós estamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, todas as vezes. Quando eu falo essa manhã, porque o ontem já foi, você se fortaleceu. Anteontem também. O amanhã não chegou ainda, mas você diariamente está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder e automaticamente se revestindo das armaduras de Deus. E como isso é inspirador. O apóstolo Paulo, eu entendo que quando ele começa a falar sobre essas armaduras, ele estava se inspirando nos soldados romanos da época, que eles tinham ali uma couraça, a couraça que protegia, aquela couraça que o apóstolo Paulo via no peito dos soldados, trouxe a ele uma imagem, uma comparação, que ele começa a descrever. Ele pega aquela couraça, e naquela couraça ele percebe que os soldados romanos tinham no seu peito, né, no seu peitoral, e ali ele entende que aquela couraça estava protegendo órgãos vitais. Aquela couraça ela tinha uma função de proteger órgãos vitais que estavam nessa região. E quais são os órgãos vitais que estão nessa região? O que protegia aquela couraça? Aquela couraça tinha a intenção de proteger, obviamente, toda essa região, mas principalmente proteger o coração e também os pulmões. Aquela couraça estava ali para justamente ter essa função, proteger o coração e proteger o pulmão. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 8. Eu quero hoje meditar com você. Eu quero hoje orar com você, mas meditar no Evangelho. Chegou a minha bonequinha aqui, minha princesa, papai, amor da minha vida. Qual que era a função? O que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, no verso 8? Nisto, porém, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Os órgãos vitais daquele soldado eram pulmões e coração. E nessa afirmação de Paulo também, em Tessalonicenses 5:8, representa duas coisas na nossa vida. Duas coisas vitais na vida de um cristão, que é a fé e o amor. A couraça da justiça ela tem então essa função. Órgãos vitais protegem, aquela armadura do soldado representava a couraça, ela protegia o pulmão e o coração, e a couraça da justiça de Deus é para que o cristão também esteja revestido dela para proteger a fé e o amor. Na nossa caminhada cristã, até o dia que o Senhor vier, nós temos que nessa caminhada proteger esses dois órgãos vitais espirituais, que é a fé e o amor. A couraça da justiça, então, quando Paulo olha para aquele soldado romano, então ele tem essa visão celestial. E Paulo era muito visionário. Paulo imaginava, idealizava, fazia comparações poderosas. Ele fazia analogias poderosas que o cristão nessa caminhada, na nossa caminhada cristã, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que proteger a fé e o amor. Pastor, por que então a fé é tão importante? A fé é fundamental porque para você ser salvo, você precisa crer. Até para ser salvo, ter uma vida com Deus, comunhão com Deus, sem fé não tem como. Por isso que Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa batalha espiritual está ali em proteger a nossa fé. E como que eu posso proteger a minha fé? Fazendo o que estamos fazendo nessa manhã.
alimentar, exercitar todos os dias, meditar de dia e de noite, como o salmista diz. Ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você medita de dia e de noite, o que acontece com você? Você se transforma como uma árvore. Aí o Paulo compara, aí o salmista compara que você se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dará o seu fruto no tempo certo, no tempo devido, e as suas folhas não vão cair, você não vai cair. E tudo que você fizer prosperará. Então você protege a sua fé meditando. Então agradar a Deus é proteger a fé. Porque a fé é a moeda de um relacionamento que você vai ter com Deus. Sem fé não existe relacionamento com Deus. Sem fé não há poder. Sem fé não há intimidade, não há comunhão. Sem fé não há salvação. E tudo que o inimigo ele quer roubar de nós é nossa fé. Então a couraça da justiça de Efésios 10 é essa: é proteger a nossa fé. Até aquilo que Deus disse para Josué: Josué, não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto conforme nele está escrito. Porque então, Josué, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a terra de Canaã está aí, eu já te dei, as promessas já estão liberadas para você, mas para que você possa se apropriar delas, você precisa não tirar da sua boca, meditar nesse livro, falar, declarar. Então você está alimentando a sua fé. Tanto é que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida porque eles protegeram a fé, guardaram, eles mantiveram-se firmes crendo, enquanto as 10 tribos, os 10 espias, eles tinham um relatório, uma visão completamente de incredulidade, não puderam agradar a Deus. Então, agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles 10 espias não tinham fé, não creram, e não entraram na terra, não desfrutaram, mas Caleb e Josué creram, mantiveram-se firmes. E quando você quer um segredo, agradar a Deus não é fazer coisas, mas é crer. Crer naquilo que ele disse para você fazer. E tudo aquilo que você faz crendo nele, crendo no Senhor, crendo que aquilo que ele falou que daria, ele vai te dar. Então, as promessas de Deus já estão dadas, liberadas. Ele conquistou para mim e para você. O nosso papel hoje, então, com essa couraça que Paulo diz lá em Efésios 10, para se fortalecer e utilizar a couraça, uma delas é proteger a fé. Proteja a fé, amado. Amado, é de dia e de noite, medita. Não estou dizendo para você ficar meditando que nem um budista, o tempo todo enclausurado. Não. Quando você come essa palavra nessa manhã, vai para o seu trabalho meditando nela. Faz no seu dia a dia, nas horas do seu dia, meditando naquilo que você recebeu do Senhor. Isso é se fortalecer no Senhor. Isso é se fortalecer na força do poder de Deus. Então você está se revestindo da couraça da justiça, protegendo a fé. Quando eu falo você, eu também estou envolvido nessa aí também. Eu também, ai de mim se eu não proteger a minha fé, ai de mim se eu não guardar aquilo que eu recebi do Senhor como tesouro na minha vida. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O meu coração, o seu coração deve estar no Senhor. Glória a Deus. E a couraça da justiça também, além de proteger a fé, que Paulo está dizendo, porque são os órgãos vitais, coração e pulmões. Ele fala também para a gente proteger o amor. Fé e amor, órgãos vitais. Pastor, mas que amor é esse que eu tenho que proteger? São em 3 dimensões, esse amor é em 3 níveis. Quando você protege esse amor, significa que você tem que saber que esse amor veio lá. Ele te amou. Que você recebeu o amor dele. Então esse amor vem primeiro para cima. Você foi amado, ele te amou, ele te alcançou, ele te visitou, ele justificou você, ele tirou você das trevas.
transportou você, e eu e você, quando eu falo você, eu estou envolvido, nós, nos transportou para o reino do maravilhoso Filho do seu amor. Estávamos presos, não merecíamos absolutamente nada, não fizemos nada que merecíamos para ser salvo, mas o amor de Deus nos alcançou. Então, quando você tem essa revelação desse amor, quando você entende que Deus te ama verdadeiramente, você tem uma revelação desse amor para cima. São 3 dimensões que nós temos que proteger. Guardar esse amor, nunca esquecer que Deus te ama. Isso é fundamental. Mesmo no dia, mesmo quando o dia é mau, mesmo quando os dias são terríveis, mesmo quando há desafios naquele dia, você nunca deve se esquecer que Ele te ama, que Ele está com você naquele vale da sombra da morte que você está passando. Não é a morte, é apenas o vale, mas Ele está com você. Então você tem que ter essa convicção de que Ele está com você e você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, porque você está completamente protegido, o amor dele te alcançou. Quando nós temos esse entendimento desse amor de Deus, que é o amor para cima, nós temos paz. Amor também para os lados. Amor para os lados, ele fala dos relacionamentos. Nós temos que ter o amor para cima, o amor também para os lados. Está relacionado aos nossos relacionamentos. Nós temos que ter um amor fraternal. O que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,22? Ele fala o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E a verdade? Que Deus te amou, que Deus te ama. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aleluia! Pastor, como que eu posso amar alguém, amar os irmãos, amar as pessoas que se relacionam comigo, amar as pessoas que estão do meu lado ardentemente? Primeiro, você tem que entender que não é um amor humano. Existe uma diferença entre o amor humano e o amor de Deus, o amor espiritual. Você só consegue amar a Deus e amar as pessoas verdadeiramente no nível do amor de Deus quando você descobre que Ele te amou primeiro. 1 João, lá no capítulo 4, verso 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você é amado, picado pelo amor de Deus, então você consegue amar a Deus e, consequentemente, amar as pessoas que estão do nosso lado. Amar, ele fala, amar ardentemente com amor fraternal, ou seja, é um sentimento de um carinho muito forte, de uma dedicação, de interesse ao outro, de muitas vezes abnegação, de muitas vezes sacrifício. Então, isso realmente só é possível quando o amor de Deus está aqui dentro. Então, quando o amor de Deus está aqui dentro, você está disposto até a sacrificar. Sacrificar. É como Cristo, que sacrificou a si mesmo, que nasceu já sabendo que deveria ir para a cruz do Calvário, se sacrificar por mim e por você, amados. Então, o apóstolo Paulo disse que quando você tem esse amor, o amor para cima, está tudo envolvido, relacionado com a couraça da justiça, lá de Romanos capítulo 10, Efésios capítulo 10, perdão. Está tudo relacionado. A couraça ali você está protegendo, a fé e o amor. Amor por Deus. Quando você descobre isso, guarda 7 chaves. Guarda, sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem a vida. Glória a Deus. Então, o amor para cima, o amor para o lado, o amor também para baixo, que é o amor com os seus discípulos, o amor com as pessoas que você aí tem aí uma certa autoridade. Porque Cristo também amava para cima, amava para o lado e também amava para baixo. Quem estava abaixo dos discípulos ou de Cristo eram os seus discípulos. Jesus amava os seus discípulos, amava demais, tratava eles com cordialidade, com amor, transferiu para eles conhecimento, transferiu para eles tudo o que ele tinha.
Ele quis revelar o coração do Pai aos discípulos, na verdade a todas as pessoas, mas muitos não quiseram. Então ele pegou os 12 homens e revelou o coração do Pai aos seus discípulos, caminhando com eles, amando eles, transferindo conhecimento, unção. Aleluia! E assim que nós também devemos nos portar. Aqueles que estão, de uma certa forma, debaixo da nossa autoridade, nós temos que ter a mesma expressão de amor, como Jesus teve. Quando eu falo nós temos, não é uma obrigação. O amor de Deus, quando já está em você, você não consegue tratar as pessoas de uma outra maneira que não seja o amor, não tem jeito. E quando você tem o amor é uma essência, o amor é uma pessoa. Então, tudo que você faz na vida, você faz com amor, o seu relacionamento com Deus, dos lados e também para baixo, tudo está envolvido o amor. Então, quando essa couraça está em você, ela está com esse propósito. Agora, o que é essa couraça da justiça no sentido espiritual? Quando Paulo olha para aquele soldado romano e vê aquele couro, é porque alguém morreu. Alguém havia morrido. Um animal foi morto para que aquele couro, aquela couraça, estivesse no peito daquele soldado romano. Aquele animal morreu. Então, para que aquele soldado tivesse a sua vida preservada, protegida, alguém morreu. Alguém morreu e colocou aquele couro sobre ele. Adão merecia a morte quando pecou, porque toda alma que pecar, essa deverá morrer. Quando Adão peca, ele merecia a morte. Mas Deus não matou Adão, matou um animal. E aquele animal que morreu no lugar de Adão. E além do mais, a pele daquele animal foi colocada em Adão, protegeu a nudez de Adão. Assim como aquele couro, a couraça que Paulo fala, é a couraça da justiça, olhando para o soldado romano, algum animal morreu para proteger. Assim é conosco. A mesma coisa. A justiça que nos protege não vem de mim, não vem de nós mesmos. A justiça que nos protege se trata da justiça de Deus. Não se trata da minha justiça, não se trata da sua justiça, não se trata das suas obras, mas da justiça daquele que morreu, Cristo, para me dar a sua proteção, me dar a sua segurança. Então, a minha proteção veio da morte de Cristo. Cristo morreu para nos proteger. Cristo foi sacrificado no Calvário para que eu não tivesse que ser nem você. E aí ele colocou uma proteção em nós. Por isso que 1000 vão cair do meu lado e 10.000 à sua direita. E você não vai ser atingido porque você está revestido de uma couraça de justiça. E como, pastor, eu posso utilizar essa couraça? Crendo. Duas coisas que nós temos que guardar. Essa couraça ela tem a função de guardar a fé e o amor. Quando a fé e o amor estão em conexão, quando você tem essa revelação clara, então você está completamente protegido. É isso que acontece conosco, meu amado. Então, quando você crê certo, você se torna. Deus tornou você. Deus que tornou você justiça de Deus. Aleluia! Ninguém consegue por si mesmo, com as suas obras, se tornar justo aos olhos de Deus. Você se torna justo aos olhos de Deus e agrada a Deus quando você crê naquele que Deus enviou. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30. Eu quero ler com você, estudar e meditar, para que você possa ter essa segurança espiritual, porque Paulo fala: tomai também sobre vós o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados do maligno. Quando você está vestido dessa couraça, que a couraça tem que proteger, são duas coisas que protegem: pulmão e coração, fé e amor. Você tem essa fé, a fé correta, a fé no Senhor, a fé na palavra, a fé no evangelho, a fé naquilo que Deus pediu para você ter fé realmente. Então, todos os dados inflamados caem. E você descobriu, então,
que você foi feito. Declare para você, eu fui feito justiça de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha só. O qual se nos tornou, olha, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Você foi tornado, ele tornou você, ele fez você. Aleluia, no momento que você creu no Cristo, na redenção, na salvação, você foi feito, ele te fez. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, um pouquinho mais para frente, abre rapidinho, só para a gente poder, eu não vou conseguir terminar toda a nossa aula hoje, mas a gente conclui na terça-feira. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez. Deus, na vírgula, você pode acrescentar, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Você acredita que realmente você foi feito justiça de Deus, sem ter feito nada para merecer ou para ser feito justiça? A couraça da justiça, ela te fez alguém que você jamais poderia se tornar pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. No dia que você recebeu Cristo, você foi feito justiça. Quando você crê nisso realmente, e agora você tem acesso a Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, se tornou filho de Deus sem merecer, e você tem essa revelação poderosa, a sua couraça da justiça. Essa é a couraça da justiça, e é a couraça da justiça. Você foi feito justiça. Então, quando você crê dessa maneira, os dados inflamados, filho, podem vir. Pode vir um problema de cá, pode vir até mesmo um diagnóstico negativo de lá, pode vir situações, pode vir ataques, e vão vir ataques para tentar abalar tua fé, mas quando você crê que Deus te tornou, que Ele mesmo te fez, filho, o diabo está debaixo dos seus pés em Cristo, porque você está em Cristo, e uma vez que você está em Cristo, o diabo não pode tocar em Cristo, e não pode ultrapassar o limite. Se você está em Cristo, ele não pode tocar em você, porque você foi feito alguém como Cristo. Você não é Cristo, você não morreu no Calvário, mas no momento em que você recebeu Cristo, se tornou como Ele, o Pai te fez como Cristo. Eu sei que é uma loucura isso, mas essa é uma verdade espiritual que o diabo não quer que você se aproprie dela, porque no momento que você crê que você é justiça de Deus, então você está fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Aleluia! Porque a justiça de Cristo, amado, é que nos protege. A justiça de Cristo é que nos protege. Porque essa justiça de Cristo está representada por fé e amor. Ele se entregou. E quando você crê, fé e amor, então, se torna a minha couraça. Estou revestido com uma couraça. Aleluia. Você sabe qual é a grande cilada do diabo? É o homem tentar querer ser bom, achar que a justiça própria dele é mais eficaz do que a justiça de Cristo, que a justiça de Deus. Não! O diabo quer sempre convencer o homem que a justiça própria pode gerar vida, desfrutar alegria, trazer vitórias e agradar a Deus. Não, a justiça própria não agrada a Deus, ela desagrada a Deus. Porque toda vez que o homem tenta praticar a justiça própria, ele está anulando a justiça de Deus, que é Cristo. Ele começa a andar no seu próprio esforço, na sua própria carne,
deixando a justiça de Deus de lado. E quando todo homem começa a andar com a justiça própria, ele está negando a fé e o amor. Porque eles não amam, aqueles que são cheios de justiça própria não amam e não possuem fé, porque estão negando. Vocês estão me entendendo? Porque a nossa couraça é Cristo, a minha couraça é Cristo. É Ele que venceu as minhas lutas, é Ele que venceu as tuas lutas, é Ele que venceu as tuas batalhas, foi Ele que foi para o Calvário, Ele é o único justo que Deus aceitou, que agora está sentado no trono com a sua obra completamente consumada, uma obra completa, Ele completou a obra, eu não preciso completar nada. Muitos irmãos ainda acham que a sua justiça própria vai completar alguma obra. Não, ele completou a obra e agora está descansando, assentado à direita. Quando você ouve a palavra que Cristo está sentado à direita, é porque está consumado a obra. Glória a Deus, amado. Nossa couraça é Cristo. Nossa justiça é Cristo. E a mentira do diabo, o maior engano do diabo, é a justiça própria que o homem tenta praticar o tempo todo, cumprir os 10 mandamentos, e ninguém vai conseguir. E se o homem falhar em apenas um, caiu em todos, e portanto está debaixo da maldição. Foi isso que o apóstolo Paulo, quando chegou lá na Ásia Menor, em Gálatas, na região da Galácia, na Ásia Menor, Paulo chegou e conquistou, falando do amor de Deus, do amor de Cristo. Muitos receberam ali a Cristo como Senhor e Salvador, quando Paulo levou esse evangelho da graça. E aí Paulo chega e Paulo se depara com os Gálatas, tudo tentando praticar de novo justiça própria. Olha o que diz, abre a sua Bíblia só para a gente poder encerrar, Gálatas capítulo Gálatas 3, versos 1 e 3. Para nós concluirmos, já são 6h53, como passa as horas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo fala para os Gálatas, que já haviam recebido a salvação por meio da fé, por meio de Cristo, e não por justiça própria. Paulo, então, na sua primeira viagem, ele vai à Galácia, ganha muitos irmãos, recebe Cristo como Senhor e Salvador, e aí Paulo, na segunda carta, ele fala, poxa, Gálatas 3, verso 1, olha o que ele fala. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito de salvação, o Espírito de Deus, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, pela fé, recebendo a salvação, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, receberam a salvação pela fé, foram salvos pela fé, pela graça mediante a fé. E agora vocês estão tentando praticar justiça própria, tentando agradar a Deus pelos seus próprios esforços, porque naquela região tinham muitos judeus, né, que estavam dizendo que é o seguinte, olha, não é só a graça, é a graça mais, sempre tinha algo a mais. Não, quando você coloca algo a mais no evangelho, você está na carne, você saiu do nível da fé e do amor e começando a praticar justiça própria. Eu prefiro confiar na justiça de Deus, que me tornou, que me fez, do que eu próprio tentar me fazer aceitável diante de Deus. Porque a única pessoa que é aceitável, foi aceitável e sempre será diante de Deus é Cristo. E se eu creio na justiça de Deus, que Ele me tornou justo e agora eu estou apto para estar diante do meu Pai, então eu prefiro crer nele que completou a obra que foi aceita. Glória a Deus, isso é viver pela fé, é andar pela fé. Isso é estar revestido da couraça da justiça. Glória a Deus. Por quê, amados? Porque a nossa fé é aperfeiçoada quando você crê que Cristo é a sua e a minha
justiça. Romanos 1, Paulo diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé e não pelas obras, e não praticando justiça. Justo porque alguém te fez justo. Ninguém jamais conseguiria se fazer justo. Ele te fez, filho. Então hoje você pode orar. Nós estamos aqui hoje nessa manhã porque um dia você recebeu, porque ele te alcançou. O amor dele alcançou o seu coração, tirou você de uma lama, tirou você das trevas, da enfermidade, da bebida, da angústia, da depressão. O amor dele te alcançou primeiro e agora trouxe você para o reino do amor, e agora não adianta tentar praticar nada para agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus crendo na obra completa do Calvário. Eu quero orar com você nessa manhã. Não consegui terminar aqui. Vou terminar na terça-feira. Mas eu queria que você estivesse tendo esse entendimento. A couraça, ela vem para proteger dois órgãos vitais. O soldado romano era coração e pulmões. A couraça que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, é proteger a fé e o amor. A fé e o amor. Fé no Senhor. O amor de Deus para cima, para o lado e para baixo. Quando você crê que Deus te fez, justiça de Deus, então todos os ataques do diabo, que vão vir mesmo, não tem jeito. O diabo vai vir, porque agora você está numa batalha. Eu tenho que contar para você. Você está numa batalha, mas essa batalha já foi vencida. Então, a minha posição é crer que ele já me fez vitorioso, porque ele venceu. E se ele venceu e eu estou em Cristo, eu também faço parte dessa vitória. Só que agora eu preciso experimentar essa vitória. Glória a Deus. Então, estar com você nessa manhã, para mim, já é uma grande vitória. Você está aí também ouvindo essa palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Eu tenho certeza absoluta que você está se fortalecendo no Senhor nessa manhã e na força do poder dele para se levantar, para caminhar e meditando. Você vai sair hoje nessa manhã meditando naquilo que você recebeu e você vai perceber um ambiente diferente no seu trabalho, nos seus negócios, onde você estiver, você vai sentir uma paz e uma segurança no Senhor, porque você está firmado sobre uma rocha inabalável. Isso está vestido com a couraça da justiça. Eu quero orar com você nesse momento e agradecer a Deus por esse dia, por essa manhã tão maravilhosa. Pai querido, nós queremos te agradecer pela sua palavra que é poderosa. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que liberta, que transforma, palavra, Senhor Deus, que nos edifica, palavra que transforma corações, palavra, Senhor Deus, que alimenta, palavra que nutre, oh meu Pai, palavra que produz fé, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã possamos lutar legitimamente, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queremos sair para o trabalho, para o nosso dia a dia hoje, de uma forma diferente, meditando como o salmista, meditando e exercitando fé, Senhor. Fé no Senhor, do amor. Queremos guardar e proteger, pois sabemos que somos amados de Deus. Por isso, meu Pai, que esse amor venha como uma explosão de revelação sobre cada filho teu, porque foi para isso que o Senhor morreu no Calvário, morreu para nos proteger, morreu para nos salvar, nos livrar e nos conduzir de volta para casa em paz e nos dando vitória diárias contra Satanás, contra as ciladas que o diabo armou. Todas elas já estão denunciadas nessa manhã. Todo espírito de morte, de medo, de angústia, espírito de depressão, todo ataque maligno agora parou no escudo, na couraça da justiça, porque debaixo da sua palavra estamos completamente seguros, abençoados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Sendo assim, Senhor, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração em paz, em confiança naquele que nos prometeu, que é Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, que nos tornou a justiça de Deus em Cristo. Obrigado, Pai de amor, porque nós cremos naquele que o Senhor enviou. No nome de Jesus, nós oramos, Pai. Agradecemos a Ti, hoje e para sempre. Digam todos, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Glória a Deus, aleluia. Oh, Amém. Amém. Que palavra maravilhosa, que renovo de fé, de luz, de esperança. Oh, glória a Jesus. Amém. Amém, gente. É o dia que acordou.